queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Que bom estarmos mais uma vez reunidos nessa quarta-feira, nesta manhã, para rezarmos, meditarmos com São José na estrada de Jesus. E hoje, de forma especial, rezemos a Epifania dos pastores. Sim, foram eles os primeiros a ouvirem a voz dos anjos, cantando e louvando no céu. E imediatamente correm ao encontro para adorar o Senhor na gruta de Belém. A reflexão de hoje será feita pelo Padre Bertolin. Por isso também peço, inscreva-se em nossos canais, Associação São José, Guarda do Redentor, e também no Centro de Espiritualidade Josefino Mareliano. Deixe lá seu comentário, faça teus pedidos, tuas intenções. Por isso, convido agora a entregarmos o nosso dia, a nossa intenção, a nossa vida a Deus Pai, pedindo então a intercessão a São José. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor, no silêncio deste dia que amanhece, venho pedir-te a paz, a sabedoria, a força. Quero olhar hoje o mundo com os olhos cheios de amor, ser paciente, compreensivo, manso e prudente. Ver além das aparências teus filhos como tu mesmo os vês, e assim não ver senão o bem em cada um. Cerra meus ouvidos a toda calúnia, guarda minha língua de toda maldade, que só de bênção se encha meu espírito, que eu seja tão bondoso e alegre, que todos quantos se achegarem a mim sintam tua presença. Reveste-me de tua beleza, Senhor, e que no decurso deste dia eu te revele a todos. Amém. Vamos então para mais uma abordagem josefológica e queremos aqui fazer um ressalto sobre a epifania dos pastores. Conforme Lucas relata, os pastores foram aqueles que receberam a mensagem dos anjos para irem até a gruta de Belém para encontrarem o recém-nascido, o Salvador da humanidade. Antes de tudo, é bom nós lembrarmos que os pastores, no tempo de Jesus, eram pessoas marginalizadas, eram pessoas consideradas até malditas por alguns. Eles eram desprezados, por quê?
porque trabalhavam com as ovelhas o tempo todo e ficavam, às vezes, até meses fora de casa e não frequentavam, portanto, aos cultos na sinagoga ou mesmo no templo, e eram, assim, nesse sentido, pessoas pouco relevantes na sociedade. Além do mais, os pastores, pela profissão deles, eles invadiam as terras alheias para colocarem as ovelhas para a pastagem. E é nesse sentido que nós devemos entender a presença dos pastores que foram chamados para irem até a gruta de Belém para adorarem o menino Jesus, que ali tinha nascido. Então, a primeira coisa que nós devemos lembrar é que Lucas é bastante enxuto na sua colocação a respeito da manifestação dos anjos aos pastores. Ele simplesmente diz que os anjos apareceram aos pastores que estavam guardando as ovelhas no campo e disseram para eles que deviam ir a Belém, onde encontrariam o menino, a sua mãe, Maria, e José, e o menino estava envolto em faixas numa manjedoura. É isso que Lucas coloca. E o anjo também diz para esses pastores que era na cidade de Davi que encontrariam esse menino deitado numa manjedoura. E, portanto, os pastores, ao receberem a notícia ou esse comunicado dos anjos, eles ficaram alegres e imediatamente eles deixaram o seu trabalho, os rebanhos, as ovelhas, e foram até onde o anjo do Senhor tinha indicado para eles irem. Aqui nós temos uma intenção teológica do evangelista Lucas. Ele fala que esta epifania, ou seja, esta manifestação dos anjos aos pastores, querendo significar que era para os judeus, em primeiro lugar, que era comunicada aquela mensagem, aquela boa notícia da salvação de toda a humanidade. De fato, os pastores constataram o fato de encontrarem o menino Jesus, de encontrarem Maria, a sua mãe, e de encontrarem José ali naquela gruta. E o que eles fizeram? Eles voltaram, depois de terem encontrado o menino Jesus e os seus pais, alegres, louvando a Deus. E mais uma coisa interessante, eles foram comunicar aquilo que tinham constatado, aquilo que tinham visto. Foram dar a boa nova do nascimento do Salvador. Por isso nós podemos considerar que depois de Maria e de José, os pastores foram os primeiros a saberem do anúncio e da realidade presente da vinda do Salvador para toda a humanidade. E foi justamente aos pastores, que eram judeus, que foi comunicada essa boa nova. Aqui nós vemos, de um lado, a constatação, não apenas do nascimento do menino Jesus lá em Belém, mas também a constatação da presença de Maria, a mãe de Jesus, e de José, o pai de Jesus. E Lucas, embora bastante redutivo nesta sua comunicação, não deixa de focar, de lembrar a presença, seja de Maria como mãe do menino Jesus e de José como o pai do menino Jesus. O que nós podemos concluir desta mensagem que Lucas quis transmitir no seu evangelho a respeito do menino Jesus nascido em Belém? Ou seja, o que Lucas quis transmitir para nós a respeito da epifania aos pastores?
E nós podemos chegar à seguinte conclusão. Primeiro de tudo, Lucas coloca o nascimento de Jesus dentro de um contexto de pobreza, numa manjedoura envolto em faixas. Aqui ele quis deixar esta realidade da pobreza, da humildade de Jesus. E, consequentemente, também coloca a pobreza e a humildade dos seus pais, de Maria e de José. E então, os pastores também eram pessoas pobres, pessoas marginalizadas, pessoas humildes. E foi a eles que Jesus se manifestou, depois de ter se manifestado, é claro, aos seus pais, a Maria e a José. Também lembrar que, com esta comunicação dos anjos aos pastores sobre o nascimento de Jesus, foi indicado que era aos judeus que era comunicada esta boa nova. Foram eles, por primeiro, que receberam esta indicação do nascimento do Salvador. Também nós temos que lembrar que Lucas quer fazer referência aqui ao cumprimento das promessas messiânicas da vinda do Salvador. De fato, as promessas messiânicas diziam que o Salvador nasceria em Belém. A outra coisa ainda foi que Lucas deixou bem claro a missão de Maria e a missão de José. A missão de Maria como mãe e a missão de José como pai. Isto é relevante também na josefologia. A outra coisa ainda que nós podemos concluir desta epifania aos pastores é a disponibilidade dos pastores em irem apressadamente visitar o menino na gruta de Belém. Ou seja, eles, humildes, simples, pobres, marginalizados, acolheram imediatamente a mensagem do nascimento de Jesus. Isso é significativo e Lucas quis dar um toque a esta realidade acontecida na vida dos pastores. E também a maravilha que eles tiveram ao constatarem o nascimento de Jesus lá em Belém, em companhia de Maria e de José. Portanto, embora Lucas foi bastante redutivo no anúncio que os pastores receberam a respeito do nascimento de Jesus, ele trouxe bastante informações ricas que fazem parte da notícia de Jesus no Evangelho da infância. Ele quis deixar claro, ao falar que Jesus envolto nas faixas, mostra o seu sentido, a sua realidade de pobreza. Ele veio à humanidade para poder, na pobreza, na simplicidade, ser o Salvador da humanidade. E também quis deixar claro que Maria, a mãe de Jesus, deixa esse entendimento que ela é aquela que gerou o Filho de Deus e que Jesus, ao vir a este mundo, ele assumiu a natureza humana. E ao assumir a natureza humana, ele nasceu de uma mulher, conforme nos fala a carta aos Gálatas. E, portanto, ele precisava de uma família, precisava, consequentemente, de Maria e também de São José, que foi o responsável, ou melhor dizendo, o pai de Jesus aqui na terra. Senhor Jesus, enviado do Pai e ungido do Espírito Santo, que fazeis os corações arderem e os pés se colocarem a caminho. Ajudai-nos a discernir a graça do vosso chamado e a urgência da missão. Continuai a encantar as famílias, crianças, adolescentes, jovens e adultos, para que sejam capazes de sonhar e se entregar, com generosidade e vigor, a serviço do reino,
em vossa igreja e no mundo. Despertai as novas gerações para a vocação aos ministérios leigos, ao matrimônio, à vida consagrada e aos ministérios ordenados. Maria, mãe, mestra e discípula missionária, ensinai-nos a ouvir o evangelho da vocação e a responder com alegria. Amém. Tu, ó José, indica-nos o caminho, sustenta-nos a cada passo, conduze-nos aonde a divina providência quer que cheguemos. Quer seja comprido ou curto, quer seja bom ou mau o caminho, quer se enxergue ou não a meta com a vista humana, depressa ou devagar, contigo, ó José, estamos certos de que caminharemos sempre bem. No teu sim cotidiano, és profeta, ó José. Vou levar-te em minha casa, faça dela Nazaré. No teu sim cotidiano, és profeta, ó José. Vou levar-te em minha casa, faça dela Nazaré. Foi o amor o teu segredo, a Jesus e a Maria, tua vida interior, a mais bela profecia. A família tu guardavas com esmero e alegria. Que as famílias vivam hoje o mesmo amor a cada dia. No teu sim cotidiano, és profeta, ó José. Vou levar-te em minha casa, faça dela Nazaré. No teu sim cotidiano, és profeta, ó José. Vou levar-te em minha casa.